Professora, olhando por essa perspectiva desse encontro que acontece num encontro entre o paciente e o psicólogo. Teve algum paciente, ou costuma acontecer, né, dos pacientes questionarem, se perguntarem, trazerem para esse encontro a curiosidade de entender sobre a sua espiritualidade, sobre as suas crenças, sobre a sua fé, Uhum. né? Acredito que no início, né? E como que você conduz esse diálogo? Até hoje, as pessoas, têm um interesse também, vocês vão sentir isso quando vocês estiverem no trabalho de vocês, as pessoas têm um interesse de saber: "E você?", né, "E como é que você vê isso?", O que você "O que que acha? você acha?", "Eu vim aqui porque você vive uma experiência religiosa como eu". Uhum. Então muitas pessoas trazem esse feedback para mim: "Ah, eu lhe vi lá na igreja", ou "Eu lhe vi cantando". Isso é muito delicado, não é fácil, como a gente conversou, não é fácil administrar. Não é assim: "Ah, então se alguém não vive a espiritualidade, vai ser difícil para ela a carreira". Não, de jeito nenhum. Mas como eu disse, a gente vive num lugar que é muito religioso, então as pessoas olham para isso. E muitas vezes elas querem que eu diga o que que eu vivi, né, o que que se o e se fosse você, né, e como é que você faz nisso na espiritualidade? E aí eu levo o diálogo muito tranquilamente. Já teve alguns momentos que eu: "Nossa, e agora? Como é que eu me saio disso aqui? O que que eu digo?", né. Já teve algumas situações, haverão sempre, porque o encontro com o outro é sempre novo, né, então vai ter sim momentos que você vai: "Nossa, eu não sei o que dizer agora", né, e eu acho que uma das coisas que a gente não pode esquecer, enquanto psicólogas, psicólogo, é que a gente é ser humano. É um encontro com outra pessoa. Nessa hora, a teoria não vem e nos transforma em super pessoas, não. Então você sente coisas ali no setting que você tem que dar conta, né. E quando as pessoas me perguntam sobre a minha espiritualidade, eu não nego. Eu já recebi pessoas de várias religiões, certo, de várias religiões e pessoas sem religião, e muitas vezes até assim, aquela pessoa está dizendo uma coisa que é diferente da minha fé, mas em nenhum momento isso para mim deve ser uma questão, em nenhum momento. E se a pessoa me perguntar, eu tentei buscar aqui na memória alguma coisa sobre isso, mas eu não consegui lembrar, então não vou dizer, para não dizer algo que não seja mais, certeza, mas já teve momentos das pessoas me perguntarem sobre a religião, ou sobre alguma vivência religiosa, eu vivi diferente, e eu tinha que dizer, porque eu não ia negar uma pergunta. Então se ela me perguntou: "Não, eu vivi diferente de você, eu vivi isso, 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 mas isso não quer dizer, isso não anula", né, então eu já tinha esse cuidado para dizer que jamais a minha vivência vai interferir na vivência daquela pessoa. Da mesma maneira que, a gente sabe que a religião não pode interferir na nossa religião, não pode interferir dentro da terapia, alguns estudos falam que, a espiritualidade e a religião ajudam os pacientes a restabelecer a saúde, né, com transtornos mentais, com esquizofrenia. E quando o paciente traz isso ou não, e você vê como um recurso de promoção da saúde dele, tem como abordar isso dentro da terapia, Uhum. para ajudar esse paciente a se restabelecer? Sim. Eu concordo, sim, com esses estudos que dizem que a fé, a vivência da espiritualidade pode ser um ponto de saúde para a pessoa. E, como eu disse, nós estamos num lugar que tem uma vivência, né, religiosa bem forte e variada, não é só, religião X, tem várias religiões. E as pessoas trazem como recurso, sim, e aí cabe a nós, eh aproveitar aquele recurso e trabalhar com ele. Inclusive é literalmente um ponto de saúde. Ah, que bom.
que a sua fé tem ajudado você, que bom que você está conseguindo através desse eu, por exemplo, desde tirar a novena, a faço todo dia minha oraçãozinha, eu sinto que eu me sinto melhor. Tudo isso a gente aproveita, porque tudo isso é recurso do cliente, sendo recurso para ele, sendo ponto de saúde para ele, pronto, não há o que, né, não há o que negar, mesmo que seja a sua fé diferente, mesmo que você não concorde, não se O trata de importante é ele você. ficar bem, né. Não se trata de você. O processo não é seu, o processo é dele, né, então se é um ponto de saúde para ele, você precisa conhecer um pouco. Por exemplo, eu não s religião X eu não tenho conhecimento. Então eu vou estudar um pouco para no próximo processo poder estar junto, a gente dialogar sobre aquilo e de fato aquilo ser uma referência para ele de saúde, né. Sim, é exatamente isso que tinha aqui no finalzinho da pergunta, né, se essa crença não se misturava, porque, assim, às vezes o paciente traz como recurso terapêutico uma crença que é totalmente diferente do que você conhece, né, Uhum. a saúde dele vem através de uma cultura ou de uma espiritualidade que você não tem noção de como funciona. Então realmente é isso que você disse, né, um estudo para poder ajudar o paciente a usar isso como um recurso para ele. Uhum. A minha primeira formação na área foi em letras, depois foi que eu fiz psicologia. E eu quis dizer isso primeiro para dizer para você o quanto eu acredito na formação em psicologia, porque ela abre possibilidades de você estudar várias cosmovisões, várias formas de ver o mundo, e nós, como vamos atender várias pessoas diferentes, a gente precisa conhecer, né, então é importante que é diferente de viver, o que você vai viver você escolhe, mas o que você vai conhecer e entender para trabalhar no set terapêutico, você tem que expandir cada vez mais o seu conhecimento, porque vai chegar pessoas com várias realidades que você precisa conhecer. Então, sim, a gente precisa estudar, por isso que é tão importante a nossa grade, por isso que é tão diversa, porque a gente precisa estudar muita coisa É, e mesmo. ainda falta coisa nessa grade. Ainda, 5 anos é pouco É, para tanta coisa que a gente precisa conhecer e aprender, porque eu acho que a gente aprende também com os nossos clientes, sabe. Eu acho que pensando agora no nosso fazer de psicologia, para mim é um presente, porque a gente aprende muito com a forma, você ter o privilégio ali de estar escutando cuidadosamente, as histórias, a vida, né, então você também é atravessado. Tem não sei se a gente vai chegar nesse ponto de neutralidade, mas assim, às vezes eu sou meio crítica a essa ideia de neutralidade, porque a ciência nos obriga a ser neutro, mas assim, eu acho que nem sempre a gente consegue, sabe. Não tem como não nos atravessar, é. né, nos construir também. Acho que a gente se constrói também ali, naquele set terapêutico que a gente fica ali 50 minutos, não sei quantas vezes 50 minutos, não tem como você sair a mesma pessoa também, né. Sim, Verdade, interessante. verdade. É uma mudança para o paciente e pra gente, né. Sim, Entra de um jeito, sai de outro. é.